Graça e paz, juventude. Como vocês estão nesse sábado delicioso, esse tempo gostoso que a gente está, nesse momento mundial não tão legal, mas continuamos crentes, firmes, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Esse é o nosso compromisso com o Senhor, permanecermos firmes até o fim, independente de circunstâncias. E eu quero pedir para você compartilhar essa live. Entra aí nas suas redes sociais, compartilha com o pessoal que você conhece. Permita que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler uns versículos que estão lá em João 17, enquanto você vai compartilhando. Eu vou ler. João 17, no versículo 9, diz assim: minha oração, Jesus está falando, não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Nós pertencemos a Deus. Deus nos deu para Jesus. Através de Jesus nós pertencemos a Deus. Essa é a nossa realidade. Independente de circunstâncias, independente de realidades externas dentro de nós, nós temos que ter a certeza de quem nós somos. E nós pertencemos ao Pai. Nada pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso a não ser você. O diabo não pode mudar isso a não ser você. Deus não pode mudar isso, só você pode mudar isso. Então, em nome de Jesus, que esse tempo você decida permanecer firme, fiel. Você pertence a Ele, não abra mão disso, não negocie a sua realidade, não negocie a sua identidade, mesmo que os tempos não estejam tão favoráveis. Você pertence a Ele e Jesus orou por você. Eu não sei, a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Imagine a oração de Jesus por nós, o justo. Então creia em Jesus, creia quando Ele diz que nós pertencemos ao Pai, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer e te engrandecer pela nossa realidade no Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos teus, nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, a nossa realidade, a última palavra não vem do mundo, não vem de Covid, não vem da China, a última palavra nas nossas vidas vem do Senhor, porque nós pertencemos a Ti. Pai, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade de quem nós somos teus, nosso coração é teu, a nossa vida é tua, os nossos dias são teus, são para a glória do teu nome, Pai. E nós queremos te pedir nesse tempo que nós estamos vivendo, aviva em nós esse fogo, Deus, aviva em nós a realidade do Senhor em nós. Lembra-nos, Pai, quando a gente se esquecer que nós pertencemos a Ti e que não há crise no Senhor e que não há doença no Senhor e que não há depressão e ansiedade no Senhor, mas no Senhor nós encontramos uma fonte inesgotável de vida em abundância, de saúde, de paz, de alegria, de amor. Essa é a realidade de quem nós somos em Ti, Deus. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por isso. Nós queremos Te agradecer, Pai. Nós pertencemos a Ti. Você pode dizer isso aí na sua casa. Senhor, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu creio no que o Senhor diz sobre mim e eu pertenço a Ti. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente
te sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluias! Se você realmente crê, se essa é a sua identidade, então que você se alegre aí na sua casa, onde você está. Glória a Deus. Não se esqueça dessa realidade em nome de Jesus. E eu quero dar um aviso muitíssimo especial para você. Na semana que vem nós vamos ter um culto muito especial aqui. Nós vamos ter perguntas e respostas
Os convidados ainda são segredo, mas a gente vai anunciar nas nossas redes sociais, então segue a gente lá. A partir de amanhã, na página do Influence, no Instagram, segue a gente lá. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas e durante toda a semana você vai poder mandar perguntas para a gente. Você vai usar a hashtag Meu Amigo Quer Saber. Sabe aquela história de um amigo pediu para ver com você, que às vezes você tem vergonha de falar que é uma dúvida sua? Na dúvida, se a dúvida é sua ou do seu amigo, todo mundo vai usar a hashtag. Hashtag Meu Amigo Quer Saber. E aí você coloca a pergunta. Se ela é sua ou se ela realmente é de um amigo, a gente não vai saber. Sua pergunta estará sob sigilo total. Então você pode mandar suas perguntas sobre qualquer tema, qualquer assunto. A gente vai ter uma galera top aqui semana que vem para responder. Então você pode tirar suas dúvidas mais esquisitas, que a gente vai estar aqui para te ajudar. Claro que se for censurado, a gente manda no inbox para você, no direct, né? Que é assim que fala. Então, anota aí, semana que vem, Influence Pockets, vai ser uma bênção. Hashtag Meu Amigo Quer Saber. Queria convidar agora um homem de Deus, um mano muito especial que vai abençoar as nossas vidas com uma palavra do céu. E se você pode aí na sua casa, estende a mão para cá que a gente vai abençoar ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Du, por ser um servo à disposição do Teu Espírito Santo, para falar aquilo que a juventude, Deus, precisa ouvir. Fala conosco através da vida dele, derrame a unção necessária sobre a vida dele, para que onde a voz dele alcançar, cadeias se quebrem, curas sejam liberadas, libertação e salvação, em nome de Jesus. Nós pedimos bênção sobre ele, sobre a casa dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite, graça e paz, juventude linda, abençoada e muitos mais adjetivos que a gente pode ter. Eu queria orar mais uma vez, enquanto a Nay estava cantando ali, eu fiz questão de anotar, que a gente possa orar mais uma vez e que possa ser direcionado a todos aqueles que não sabem quem são, a todos aqueles que estão perdidos, que não sabem de onde vêm, para onde vão, o que vão fazer, quem são, que a gente possa declarar nessa noite, Pai. A gente está disposto, Pai, a ouvir a Tua voz, a fazer a Tua vontade, a seguir os Teus caminhos em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa sim saber a nossa identidade, que a gente possa sim saber para onde a gente tem ido, o que a gente vai viver, o que a gente tem vivido e tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para nós e para a nossa casa, Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento nessa noite, que o Senhor possa usar minha vida para falar com esses jovens, com essas pessoas que vão ver essa live ou que vão ver essa gravação depois, Deus. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria e entendimento para tudo aquilo que o Senhor vai nos entregar. Mais uma vez eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, galera? Vocês estão bem? Bom, eu não sei se é melhor ou se é pior fazer isso com gente em volta ou com um celular na minha cara. Mas, vamos então. Cara, eu queria começar falando a respeito de como chegou essa palavra para mim. Na verdade, o André me fez o convite na segunda-feira para vir trazer uma palavra e, cara, é impossível a gente recusar, é impossível a gente falar não para um convite desses, e a gente tem que estar disposto sim a falar, a trazer uma palavra. E coincidentemente, claro que não, foi realmente Deus. No mesmo dia que ele falou comigo, que ele me convidou, até mesmo me deu um livro. E esse livro chama O Silêncio de Adão. Cara, começou desde a entrega desse livro até um momento que Deus falou muito claro na minha cabeça, um dia que eu estava deitado. Geralmente eu não tenho tanta disposição a anotar algumas coisas, mas naquela noite eu falei, eu não vou anotar, mas eu vou acordar de manhã, e se eu lembrar de manhã, vai ser exatamente aquilo que eu vou falar a respeito. E essa palavra que eu escutei dentro de mim foi omissão. E vai ser a respeito disso que eu vou falar nessa noite. Bom, eu queria até falar, eu sempre gostei desse negócio de em hebraico, em latim, não sei o que. Eu vou ler para vocês omissão. A tal palavra do latim omissus, particípio passado de omitere,
deixar escapar, perder, renunciar, não falar de. Essa palavra se compõe de o intensificado mais mitere, enviar ou deixar ir. Aí eu deixo para vocês, a partir dessa breve explicação, o que é omissão. E assim, eu comecei a ler esse livro imediatamente quando a Tamires me entregou, e foi o que eu falei, foi muito de Deus, realmente foi exatamente aquilo que Ele queria que eu falasse, e eu estou aqui para falar disso nessa noite. E eu queria iniciar com o seguinte versículo para vocês, que está em Tiago 4,17. Tiago 4,17, eu vou abrir aqui para vocês também. Que diz: pensem nisso, pois quem não sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Novamente, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso é o pecado da omissão. É por aí que começa realmente a omissão. E esse livro que eu li, ele me levou a fazer uma pergunta, cara, que eu nunca teria me perguntado, nunca teria pensado nisso. Simplesmente, desde o Éden, o pecado já entrou dentro de nós através de Adão. Só que pensa comigo, onde estava Adão a partir do momento que a serpente tentou Eva? Porque a palavra é muito clara que ela não tentou Adão, ela tentou Eva. Aí eu te pergunto, o que Adão estava fazendo no momento em que a serpente tentou Eva? Você já parou para se perguntar isso? Cara, é uma coisa que se você parar para você fala, cara, verdade. E o livro de Tiago, ele foi escrito muito tempo para frente do Éden, muito tempo depois do jardim, e diz exatamente o que Adão fez. Ele foi omisso. Quem me garante que esse já não foi o primeiro pecado? Quem me garante que isso já não começou aí, todo o erro da humanidade, ou do próprio homem, digamos assim? A omissão. Ele poderia muito bem, porque assim, a palavra diz que ele chegou primeiro no jardim, ele foi criado primeiro. Cara, ele poderia muito bem ter passado para Eva, ó, Deus deixou muito claro, a gente não pode comer daquele fruto, a gente tem de tudo, Deus provê tudo, Ele nos dá tudo, só que a gente só tem que não comer daquele fruto, ok? Não, simplesmente Ele deixou Eva se enganada, só tinham os dois no jardim. Como que ele, por exemplo, ia deixar ela de canto, ia sair para algum lugar e não ia poder impedir o que a serpente fez naquele momento? Bom, e foi o que eu falei, ele se omitiu. Ele poderia muito bem ter persuadido ela, falado, olha, não faz isso não é certo, Deus não se alegra nisso. Ele falou para a gente não fazer. Era só uma coisa, não comer do fruto. Bom, seguindo, eu vou dar um pequeno nozinho na cabeça de vocês. Seguinte trecho, na verdade não. Seguinte frase: omissão é uma ação, não escolher é uma escolha. Cara, se você pensar no significado de omissão, às vezes você para e pensa, pô, mas omissão é não fazer alguma coisa. Só que a partir do momento que omissão é um pecado, cara, você está fazendo uma coisa, você está pecando, aquilo se torna uma ação por mais que você não esteja fazendo uma ação. E outra parte é, não escolher é uma escolha. Você não escolher, você está escolhendo não escolher. Eu sei que é meio bugado na cabeça isso, eu acho que é até um pouco contraditório se a gente for ser meio racional em relação a isso, mas é exatamente isso, Você se omitir, você tá tendo o ato de omitir. Você não escolhendo, você está tendo a escolha de não escolher. Escolha essa de fazer o quê? De fazer o bem. Escolha essa de ajudar alguém que precisa. A gente não está falando de uma omissão, de repente, de você ter moedinha no seu carro e uma pessoa no semáforo parar para você e perguntar, pô, você tem alguma coisinha? E você falar que não. Cara, a omissão vai muito além disso, a omissão vai longe, vai muito longe. E eu queria te convidar a pensar hoje, cara, no que você tem se omitido, o que você tem deixado de fazer, o que você tem deixado, de repente, de falar para alguém. Eu sei que tem inúmeras situações na nossa vida, no nosso cotidiano, para quem trabalha no seu trabalho. Cara, é claro que a gente não tem que ser o chatão, a pessoa que sai falando a torta direito para as pessoas. Mas, cara, se você tiver a oportunidade de falar uma palavra de bênção para uma pessoa, você falar alguma coisa que vai edificar aquela pessoa, sim, você tem que falar. E a partir do momento que você não fala isso,
você também está se omitindo. A gente poderia desenrolar um negócio enorme aqui a respeito de omissão, mas para não ficar até amanhã falando aqui, eu vou falar só alguns pontos. E como diz também na própria palavra, eu acabei anotando aqui também, quando você é omisso, você escolhe não fazer o bem. Consequentemente, a partir do momento que você não escolhe fazer o bem, você está escolhendo fazer o mal. Isso é omissão. E assim, vamos supor, mas tem o bem e o mal, mas eu não escolhi fazer o mal, eu posso estar escolhendo fazer o bem? Não, cara, não tem meio termo, ou é ou não é. Com Deus, não tem meio termo, é igual o trecho a respeito dos mornos, que Deus não se agrada dos mornos. Vamos ser um pouco mais moderno aqui de falar, não se agrada, mas que nem, por exemplo, a partir do momento que você é morno, cara, você já é frio. Não, mas eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia um pouquinho, de repente eu falo alguma coisa de Jesus para alguém. Cara, se você é morno, eu sinto te informar, você é frio. Não tem quente, morno e frio, não. Ou é quente, ou é frio. Se você chegar nesse meio termo, você pode ter certeza que Deus não vai se agradar, de repente, das pequenas coisas que você faz, achando que você está fazendo muito. Bom, outro exemplo claro também de omissão, que eu queria dar para você, está em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, do 30 ao 37, onde Jesus está falando da parábola do bom samaritano. Vou ler para vocês. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericordiosa dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Geralmente a gente vê falar dessa parábola, a gente vê realmente falar a respeito do próximo. Só que eu queria te convidar a fazer diferente. Eu queria que você voltasse o foco dessa parábola para o sacerdote e para o levita, que entra exatamente no que a gente está falando a respeito da omissão. Cara, aquelas pessoas eram representantes de Deus nessa terra, aquelas pessoas se diziam representantes de Deus nessa terra, e era meio que quase uma obrigação deles fazer alguma coisa. E quantas vezes a gente vê gente falando: eu sou crente, eu sou cristão, só que você não vê ele fazendo um tipo de coisa que ele deveria fazer. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando que você está fazendo certo, você está fazendo errado. Mas quantas vezes até inconscientemente a gente pega e para: não, mas de repente alguma outra pessoa vai ajudar, de repente eu nem tenho tanto, do pouco que eu tenho, eu de repente vou dar para uma pessoa, de repente eu vou ajudar uma pessoa. Cara, a gente está fazendo essa parte de ação social da igreja, cara, a gente vê o tanto de pessoa que precisa, e às vezes não é nem tanto no âmbito financeiro, ou de repente de mantimento mesmo, que agora, infelizmente por causa da pandemia, a gente está realmente tendo uma demanda muito alta em relação a isso, porque muita gente perdeu emprego e não tem renda. Só que, cara, e na parte espiritual, na parte de repente de levar uma palavra, como eu falei anteriormente, de repente de falar de Jesus para uma pessoa, cara, uma pessoa... Eu sei que para homem é um pouco mais difícil, eu vivo na pele isso, é meio difícil um homem chegar no outro e falar: cara, estou passando por isso, o que você acha? Para a mulher é um pouco mais fácil, mas, cara, independente se a pessoa está chegando em você ou não, de repente você fala: cara, você está bem? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? O que a gente pode fazer? De repente sentar para ter uma conversa. Cara, você dá um pouco do seu tempo, você de repente disponibilizar a sua vida, porque querendo ou não,
O nosso tempo é a nossa vida. Você tirar um pouquinho dessa vida para tentar ajudar alguém. Eu acho que às vezes a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa assim. Pessoas que estão tendo problema com casamento, por exemplo, como a gente já teve um dia, a gente tem, cara, vários conselhos. E você, em que área que você acha que você pode ajudar mais? Qual que é o seu propósito? Você já descobriu qual que é o seu propósito? Você sabe para que você está nessa terra? No que você tem se omitido? E o próximo é... Eu acabei de dar um spoiler. E vocês, jovens, no que tem se omitido? O pecado da omissão também pode ser chamado de o pecado da falta. Foi o que eu acabei de dizer aqui, o pecado de você faltar com alguma coisa, você deixar de fazer alguma coisa, como no próprio livro de Tiago também diz, você sabe o bem, você sabe o que você tem que fazer, só que você não faz, você está se omitindo. Eu sei que a gente está martelando demais em cima disso, só que, cara, simplesmente é isso. A gente tem que orar a Deus também, para Deus dar sabedoria para a gente saber o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está deixando de fazer, de repente, que pode não estar agradando Ele. Nas nossas orações diárias, a gente pede, Deus, perdoa meus pecados conhecidos, meus pecados até desconhecidos, que eu não tenho sabedoria suficiente para saber tudo que eu faço, em tudo que eu ajo, mas Deus sabe, e Ele pode nos dar sabedoria para a gente saber. A gente gosta muito de falar isso nas nossas células também, mas é algo muito real, é algo muito forte, porque querendo ou não, quem que sabe o que é certo e o que é errado? Só Deus. A gente tem um senso comum, a gente tem caráter, a gente tem aquilo que a gente traz de bagagem da nossa vida, e muitas vezes tem muita gente que tem uma história distorcida lá atrás, que de repente traz isso para frente, passa isso até para o seu filho passa para o seu neto, e às vezes você nem se dá conta disso que possa estar acontecendo. Isso pode ser pecado, isso pode ser coisas que você faz que de repente você também não se dá conta, mas... E eu fiz uma pequena listinha aqui. A omissão quando não cumprimos para aquilo que fomos salvos e designados. Que são andar na verdade das Escrituras, em santidades, ser irrepreensíveis e andar em amor, gerando frutos de justiça em todas as áreas da nossa vida, no casamento, como pais, como filhos, como irmãos, na escola, na faculdade, no trabalho, os lugares onde você passa, você tem gerado honra, você tem gerado valor, você tem sido uma pessoa presente como um representante de Deus, não como aqueles homens que passaram pela pessoa que sofreu tudo aquilo pelos assaltantes, que ele não cita o nome. O que você tem sido no meio que você está inserido? Ah, mas eu não estou nem saindo de casa. Dentro da sua casa, de repente com a sua esposa, ou com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe. Você tem gerado realmente um valor? Não só um valor na sociedade, mas um valor como uma pessoa que realmente é servo, uma pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus. E foi para isso que a gente foi criado. A gente não... Fica até meio batido falar muito isso, mas a gente não foi criado para nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Você achou que era isso? Para trabalhar a vida inteira, para chegar no final da vida e ficar dependendo do governo? Não foi para isso que você foi criado. Cada um tem um propósito, a gente bate muito aqui inclusive no influência a respeito de propósito, cara. Para você pedir para Deus te dar esse propósito, para você não ser omisso com o seu propósito. Cara, você não está cumprindo o seu propósito, você está sendo omisso. Você tem noção que você está sendo omisso? Ah, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Cara, busca, clama. Ah, mas Deus não fala comigo. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Só que a partir do momento que você desistir, que você parar de buscar, você você realmente dá aquela desanimada, tipo, pô, mas ele não fala nada. Cara, se eu fosse desanimar com o Deus não falar nada, você acha que eu estaria aqui hoje? Você acha que eu teria meu casamento restaurado? Você acha que eu estaria até pregando aqui para vocês hoje? Não. Deus fez o que eu sou hoje. Eu não sou mais do que ninguém, eu não sou um super pregador. Eu estou aqui tremendo como todo mundo que sobe aqui treme, todo mundo que sobe aqui tem tremor e temor pelo fato de estar aqui em cima, não só simplesmente por se tratar de um altar. A Tamires até pega muito no meu pé, porque ela fala, não, a gente aprendeu quando a gente era criança que é assim, você nem sobe, você nem sobe, se você não for para pregar, você nem sobe, mas isso é só o que ela tem na cabeça, né? Não fica brava comigo.
Não fica brava comigo. Seguimos. Cara, já falei quase tudo do que eu já tinha anotado aqui. Ser como luz no meio de uma sociedade, ainda que corruptível, mas não se deixa corromper pelo sistema do mundo. Cara, eu tenho um exemplo de um rapaz que trabalhava comigo. Infelizmente hoje eu soube que ele está com Covid. E assim, ele virava para mim, ele falava, cara, ele é cristão. Ele falava, cara, eu não quero ter filho. Mas eu falei, por que, cara, que você não quer ter filho? É tão bênção ter um filho. Cara, é bem dizer, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que povoar esse mundo com gente boa, com gente cristã, com gente que acredita em Deus e que vai contaminar com coisa boa, não com coisa ruim. Ah, mas eu não sei, cara, eu tenho medo. Eu falei, por que você tem medo? Ele, eu não sei, porque vai que, sei lá, ele desvia, vai que de repente ele se torna uma pessoa ruim, porque a gente vê tantos casos de pessoas que a gente conhece, que essas pessoas acabam passando por isso, vem os filhos, tem outras pessoas que trabalham com a gente que seus filhos estão presos, e os pais são crentes. E aí? Você vai se basear nisso? Eu falava para ele, você vai se basear nisso? Você acha que você não vai conseguir guiar o seu filho? Você acha que você não vai conseguir, de repente, mostrar para ele realmente o que é ser um cristão, realmente o que é ser um pai, através da sua vida? Cara, você tem que acreditar. E foi o que eu falei, ter filho é uma bênção. A gente não tem ainda, mas ter filho é uma bênção sim. Eu adoro criança, eu amo criança. E cara, o que vai acontecer com essa terra se ninguém mais estiver preocupado com as próximas gerações? Com o que vai vir depois da gente? Você está sendo omisso. Você vê? Às vezes você para, você nem pensa e fala, pô, você está sendo omisso. Você está sendo omisso. Você está preocupado só com a sua vida. Está preocupado só com o que vai ser do seu amanhã, não do amanhã do resto da terra, ou de repente dos milhões que o seu filho pode ganhar. A gente viu um vídeo um tempo atrás, a prestação de conta, a pessoa chegando no céu, e a pessoa chegava lá choramingando, pai, eu não fiz a tua vontade, não sei o quê, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, eu te chamei para ser exatamente isso que você foi. Porque sendo exatamente isso que você foi, o seu filho viu você, e o seu filho hoje está ganhando milhões. Olha, eu até arrepio só de pensar nisso. O seu filho está sendo exatamente aquilo que ele tinha que ser. Você gerou isso, a partir de você isso foi gerado. Primeiramente foi gerado no coração de Deus, e Deus possibilitou você de ser um pai, possibilitou você de ser uma mãe. Eu sei que a rede aqui é de jovem, a gente não vai falar muito de filho, essas coisas, mas é isso, cara. E você que é um filho que ainda não tem um filho, você tem que ser exatamente aquilo que Deus colocou na vida dos seus pais para você transmitir isso para essa terra. Não seja omisso. E assim, quando a gente se omite, na verdade a gente não está se omitindo só para pessoas, a gente não está se omitindo de repente, deixei de ajudar alguém, ou deixei de falar alguma coisa para alguém. Não, você está se omitindo para Deus. Você tem noção? Você entende? Não, mas aquela pessoa lá, ela nem é cristã. É para Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus colocou você no ventre da sua mãe para ser gerado. E o que você tem feito com todo esse sonho? O que você tem feito com toda essa história que Deus sonhou para você? Teve uma outra frase também que eu li essa semana na célula. Deus ama histórias. Como você tem escrito essa história? Como você tem caminhado? Como você tem buscado? Como você tem lutado? Como você tem corrido realmente atrás daquilo que realmente é o importante? Porque comecei a estudar sobre finanças, outras coisas mais, e no curso ele tem o importante, o urgente, e o terceiro eu não vou lembrar agora, mas cara, o emergente, inclusive o Andrigo já falou aqui também. Cara, você não pode deixar chegar no momento dele se tornar urgente, porque urgente é a última etapa. Urgente é quando você já não conseguiu fazer mais nada para trás. Você não conseguiu fazer mais nada, não. Você tem que tornar tudo que é prioridade do reino, prioridade de fato. Não, mas eu não tenho tempo, eu não entendo a Bíblia, me dá sono, eu não consigo orar. Cara, a partir do momento que você não se dispor a fazer alguma coisa, nada vai mudar. É igual a gente escuta muito, tipo, você tendo as mesmas atitudes, você acha que você vai ter algum tipo de resultado diferente daquilo que você está tendo hoje? Não. Se você tiver um propósito, se você simplesmente sentar em cima desse propósito e falar, estou com o meu propósito e estou aqui.
o que vai acontecer? Nada. Bom, e para finalizar, que eu acho que eu falo muito, o nosso maior exemplo foi Jesus, cara. Eu acho que tudo acaba meio que se voltando para isso, né? Mas não tem jeito, ele é o centro, ele realmente é o motivo da gente estar aqui hoje, da gente estar fazendo o que a gente faz. Foi através do sacrifício dele. E eu queria ler o último verso com vocês, que está em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí? Você acha que se você estivesse no lugar de Jesus, você estava falando essa mesma coisa para Deus? Cara, eu garanto que qualquer outra pessoa realmente humana, não igual era Jesus, não ia, se soubesse do plano de Deus, não ia aceitar. Mas nem. Você já parou para se perguntar, pô, mas você vai apanhar, vão cuspir em você, vão te xingar, vão colocar uma coroa na sua cabeça, vão te chicotear. Eu acho que eu não quero não. Cara, você não precisa sofrer tudo o que ele sofreu, mas você tem noção que através disso que ele fez, hoje você tem a revelação realmente do que é o Evangelho, realmente do que é a Boa Nova, realmente do que é santidade, do que é andar em amor, do que é, cara, se você não se parecer com Jesus, se intitulando um cristão, você está sendo omisso. Você está sendo omisso. Eu acho que eu já falei umas 500 vezes aqui, nem contei quantas vezes eu falei essa palavra, mas você está sendo omisso. E aí? O que você vai fazer a partir dessa palavra que você acabou de escutar? O que você vai fazer a partir dessa pregação? Não que seja uma super pregação, não que seja um mega estudo teológico, mas e aí? Se você tiver pregação após pregação, se você tiver culto após culto, se você tiver louvor após louvor e a sua vida continuar a mesma, você não está sendo omisso? Tá. Pode ter certeza que tá. E é isso. Eu queria te convidar não a escutar o Eduardo, mas escutar Jesus, escutar o que a palavra diz a respeito de nós. E foi igual que eu orei aqui no começo. O que ele diz sobre nós, o que ele pensa a nosso respeito, o que o mundo pensa a nosso respeito é um bando de doido que acredita num negócio que não vê. É isso. Mas e aí, você vai escutar o que o mundo fala a nosso respeito, ou você vai escutar o que Deus, o que Jesus fala a nosso respeito? E eu queria te convidar essa noite a fazer realmente esse voto de parar em qualquer situação e perguntar, cara, eu estou sendo omisso? O que faria Jesus? Fechou? Desculpa se eu falei demais, desculpa se eu não sou tudo aquilo que vocês imaginam que eu sou. Brincadeira. Eu queria orar para finalizar e agradecer mais uma vez, que a gente possa ter um pouco mais de gratidão também. Eu sei que a situação não é fácil, eu sei que o momento não é o mais oportuno de todos, eu sei que muita gente não queria estar na sua casa, muitas vezes não queria estar passando por dificuldades, mas a gente sabe que o Senhor tem o melhor para cada um, Pai. A gente sabe que o Senhor tem exatamente aquilo que cada um tem que ter, Pai. Que durante esse final de semana, durante o longo dos nossos dias, a gente possamos nos portar exatamente como o Senhor quer que nós nos portemos, Pai. Que a gente possa deixar de lado toda omissão, que a gente possa deixar de lado não somente esse pecado, mas todos os outros pecados, Pai. Que o Senhor possa colocar no nosso coração a Tua bondade, a Tua graça, a Tua paz, para trazer um entendimento para a gente, para dar realmente a luz que a gente precisa, a sabedoria que a gente precisa para conduzir a nossa vida, para escutar o Teu chamado, para escutar a Tua voz, e que a gente não se omita, Pai. Eu sei que muitos não sabem realmente exatamente aquilo que o Senhor quer de cada um, mas que o Senhor possa entregar, Pai, que o Senhor possa dar sabedoria, a força necessária para continuarmos pedindo, continuarmos clamando a Ti, Pai. Assim como eu disse antes, não ser um culto após culto, não ser um louvor após louvor,
não ser uma pregação após pregação, mas que o Senhor possa nos conduzir, que a gente possa acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Eu te agradeço mais uma vez essa noite pela oportunidade de estar aqui. Peço que o Senhor possa abençoar cada vida, cada casa, Pai, que está vendo ou que vai ver esse vídeo depois. Que o Senhor possa inundá-los com o teu amor, Deus. Que o Senhor possa enchê-los com o teu Espírito Santo. E que seja feita acima de tudo, Pai, a tua vontade, acima do que a gente possa querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Eu vou falar um pouco mais a respeito do que a Nai falou aqui anteriormente. Enquanto isso, a Tamiris vai colocar para vocês aí. Vocês vão ter a oportunidade de dizimar e ofertar. E deixa ela colocar, eu já falo. Novamente, a partir de amanhã, no Instagram do Influence, vai ser aberta, é a caixinha de pergunta, é isso? A caixinha de pergunta vai ser aberta para você fazer perguntas de forma anônima, para você não se expor, você não ficar com vergonha, você não se sentir receoso. De repente, mas uma dúvida tão besta. Não, cara, nenhuma dúvida é besta. Nenhuma dúvida é pequena demais para, de repente, a gente ter que buscar. Tá? É claro que tem coisas que não estão na nossa alçada, no nosso poder. Mas o que a gente puder responder, no que a gente puder realmente trazer um entendimento para a sua vida, a gente vai trazer. E a hashtag vai ser Meu Amigo Quer Saber. Fechou? Instagram do Influence Valinhos. Aí semana que vem a gente vai ter um pocket aqui. Não revelaremos ainda quem estará nesse pocket. Mas serão respondidas as perguntas dessa caixinha. Beleza? Que Deus possa abençoar o restante do seu sábado, que possa guardar, cuidar da sua família e que você possa permanecer firme e não omisso. Oi? E amanhã não se esqueçam, às 17 horas, culto da família. Contamos com vocês. Deus abençoe. Obrigado.